Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, graças a Deus por mais uma manhã de vida, mais uma manhã de fé, sempre com expectativa que Deus certamente está cuidando de cada detalhe de nossas vidas. É muito importante quando você tem essa convicção, essa certeza que Deus está com você e que você está com Deus. E quero, nesta manhã, como é de costume, trazer aqui uma palavra de fé e logo em seguida eu quero orar com você e por você. E caso você queira enviar um pedido de oração, nós disponibilizamos aqui duas maneiras. Tem o nosso WhatsApp, que através desse WhatsApp você pede oração, ou você conta uma bênção, se a graça de Deus, a bênção de Deus te alcançou. E o nosso ministério aqui, Agindo Deus, quem impedirá, foi um instrumento, que Deus usou para que a fé chegasse até você, ou uma palavra de fé, de esperança chegasse até você. Compartilha com a gente. Anote aí o nosso WhatsApp 99615 5162 99615 5162, código de área 41. Temos também outra maneira que você pode salvar aí no seu notebook, aí no seu celular, que é o nosso e-mail. Nós temos um e-mail que é agindodeusquemimpedirá @gmail.com. Esse é o e-mail, nosso endereço eletrônico. agindodeusquemimpedirá @gmail.com. E outra opção, se for mais fácil para você, que é bacana também, o nosso site também é agindodeusquemimpedirá.com.br. O site é agindodeusquemimpedirá.com.br. E no site, na área de contato, você clica lá e dá para enviar também a sua mensagem para a gente, tá bom? É um prazer receber informações de vocês. E mais uma vez quero agradecer aqui. Existem pessoas que enviam realmente, a grande maioria pede oração, e você enviou a mensagem para a gente, pode ter certeza, se você enviou por esses 3 canais que eu te falei aqui, seja pelo WhatsApp, pelo site, pelo e-mail, a gente com certeza, a gente lê e a gente já inclui ali no momento da oração. Se não orar na oração de hoje, a gente ora na oração de manhã, mas eu tenho por costume já, todo dia em minhas orações, não importa o dia da semana, quando eu estou orando, nas minhas orações particulares com Deus, a gente tem aquele momento que a gente ora também por vocês, que nos acompanham aqui pelo rádio, ou mesmo talvez no canal do YouTube, talvez de outra maneira essa palavra aqui está chegando até você. Então a gente tem orado por você que é os nossos ouvintes, e interage com a gente. Você que talvez até acaba fazendo as suas, vamos usar esse termo, o seu propósito, a sua campanha de fé com a gente aqui, ouvindo a gente semanalmente. Então você pode ter certeza que você está sendo lembrado e Deus está vendo aí esse nosso trabalho de orar, de interceder por todos vocês que nos acompanham, tá bom, gente? Então meu abraço aqui a todo o povo da Grande Curitiba, região metropolitana, e é claro, por várias partes aí do Brasil e do mundo, pela internet, a gente chega longe. Então aquele abraço especial para você, e creia que se você está me ouvindo aqui essa introdução, é porque Deus tem um plano para você. Fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao seu coração, tá bom, gente? Vamos então para o momento da palavra. Hoje eu reservei aqui, vou compartilhar alguns trechos, vamos assim dizer, algumas porções aqui, alguns versos aqui de Provérbios capítulo 6. Eu vou destacar alguns versos aqui. O verso primeiro, ele começa dizendo o seguinte: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca.
Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Interessante, gente, que esses primeiros versos aqui, a gente percebe aqui que são advertências, e nós estamos falando esses dias sobre o livro de Provérbios. A gente não está dando um estudo item por item, verso por verso, mas estamos destacando algumas pérolas de sabedoria baseado no livro de Provérbios. E é interessante que Provérbios ele traz aqui muitas advertências justamente contra situações embaraçosas, né? Que é justamente no caso aqui, ao garantir o que alguém não pode controlar. Olha que interessante essa frase aqui, nessa palavra, melhor dizendo, ele fala, ficaste por fiador. Eu na minha vida profissional, nos meus negócios, eu tive por um período eu trabalhei no ramo imobiliário, né? Trabalhei no ramo imobiliário e por um período eu trabalhava na área de locação e justamente a minha parte ali era fazer o contrato com o inquilino, entre o dono do imóvel e o inquilino, né? E o proprietário. E então eu fiz muitos contratos e uma das partes do meu trabalho na ocasião era justamente ali ver a ficha da pessoa, o cadastro do inquilino. E naquela ocasião, naquele tempo, existia mais a figura do fiador. Depois essas coisas foram modernizando, hoje tem outros métodos também, mas naquela época que eu atuava nessa área, tinha que ter fiador, né? Então a pessoa ia alugar um imóvel, tinha que ter alguém. O fiador, geralmente, ele conhece de quem ele está assinando ali, geralmente, obviamente, né? E quantas vezes, né? Começava-se bem e no meio da caminhada, dali um ano de contrato ou mais, acontecia ali um problema com o inquilino e às vezes alguns inquilinos acabavam saindo do imóvel, deixando contas atrasadas e ele não pagava, sobrava para quem? O fiador, né? E a gente percebe aqui, nesse texto aqui, justamente alertando para ter cuidado de ser fiador, né? E quantas pessoas, né, às vezes por querer ajudar alguém, por falar sim para tudo, né? De repente até uma amizade foi estragada porque a pessoa confiou. E a gente sabe, né, gente? A gente sabe que ninguém está isento de problemas, não é verdade? Agora, é claro, quando uma pessoa é gente boa, tem um bom caráter, se ela tem um revés na vida e alguém foi fiador dela, com certeza ela vai fazer de tudo para acertar, né? Para acertar e não deixar em maus lençóis, vamos assim dizer, né? Aquele que foi o seu fiador, vamos usar essa figura aqui hoje, né? Então, mas às vezes já aconteceu ao contrário, né? De você precisar de alguém, né? Então, mas aqui o alerta é justamente essas advertências. Se está na Bíblia, se está no livro de Provérbios, né? Escrito aqui por Salomão, e inclusive Deus deu a Salomão justamente o que? Sabedoria, entendimento, conhecimento. Salomão pediu isso para Deus, ele como um rei, ele deu todas essas instruções. Então quando ele escreveu isso aqui, ele estava inspirado pelo Espírito Santo que dá a sabedoria, né? Então ele tinha essa sabedoria. Então ele estava justamente fazendo aqui advertência. É muito importante a gente observar as advertências da palavra de Deus. E como a gente está focando por esses dias o livro de Provérbios, a gente percebe justamente que a sabedoria espiritual é justamente você ter entendimento daquilo que Deus está te falando. Se Deus fala, olha, cuidado com isso, é bom a gente se cuidar, a gente se prevenir, né? Então na vida, às vezes você vai ter que falar não para certas coisas. Às vezes é melhor você falar um não para alguém do que você falar um sim e no meio da caminhada ter problema, né? É justamente nessa área aqui de relacionamento com pessoas, principalmente de negócios, né? É comum, a gente ouvia muito, hoje ainda deve ter esse comentário, a pessoa fala, ó, amizade e negócios à parte, né? Exatamente. Eu já tive experiência nessa área de imobiliária, quando também pessoas que me conheciam diziam, olha pastor, na época eu já auxiliava numa igreja e trabalhava na imobiliária, então as pessoas às vezes misturavam, né? Fala com fulano, ele é irmão da fé, ele é pastor, ele vai ajudar a gente, né? E eu aprendi acertando, aprendi errando, querendo ajudar, e às vezes
O que vale hoje, até hoje em dia, mesmo com papel já é difícil, né? Imagina só de boca, né? Então, essas advertências são importantes em todas as áreas, né? Às vezes você vai fazer um negócio hoje, de repente você está pedindo oração, nós vamos orar no final. E justamente que Deus nos livre de todo mal, para que nós não venhamos a prejudicar ninguém e também que ninguém venha nos prejudicar com relação a negócios, com relação a um fiador, com relação a fazer negócios, né? Porque a pessoa que tem caráter, a pessoa de bom caráter, se ela tem um problema, ela vai tentar corrigir, né? Ela vai tentar acertar. Agora, se a pessoa é mau caráter, né? E aquela pessoa assim que não está afim de andar no caminho certo, aí é complicado, né? Veja bem, então são algumas advertências. Por exemplo, aí ele tem também aqui, no capítulo 6, o verso 6 em diante, ele começa, no verso 6 ele fala, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Olha que interessante ele falar para a gente olhar para a formiga. A formiga está ali trabalhando. E eu tive já, interessante, em ocasião eu estava num local, estava na minha casa, já faz tempo isso, mas eu lembro que eu estava guardando o carro e de repente me chamou a atenção ali na calçada uma fileirinha assim de formiguinha, né? E eu olhei a nossa formiguinha um pouquinho grandinha e eu fiquei observando, uma atrás da outra, e cada formiguinha com uma folhinha, né? Carregando uma folhinha, né? Você veja bem. E agora Salomão mandando a gente observar a formiga, né? Aquilo, claro, ele está dizendo sobre o preguiçoso, aquele que não está afim, né? Aquele que fica só achando que a coisa vai acontecer, às vezes até, Deus vai me ajudar, e às vezes ele não faz nada, às vezes está tendo uma atitude de um preguiçoso. Tem que ir à luta, tem que ir à batalha, não é? Então ele falou, aprenda com as formigas. No verso 7 ele diz assim, no 8, a qual, falando da formiga aqui, né? A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E Provérbios 6, o verso 9, fala o que é um preguiçoso. Ele diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Você vê que interessante, né? Então ele fala como é um preguiçoso, né? Então realmente uma pessoa preguiçosa, ela pode fazer, mas não faz, né? Às vezes ela fica procrastinando certas coisas. Amanhã eu faço, amanhã eu limpo esse quintal, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Não estou dizendo que quem fala que vai fazer amanhã é preguiçoso, mas às vezes é. Às vezes é por quê? Porque a gente às vezes tem que fazer, o que tem que fazer hoje tem que ser feito. E quanto mais a gente vai jogando para frente, uma hora ou outra vamos ter que fazer. Aí vai acumulando serviço, né? Então é interessante aqui o Provérbios 6, que tem essas advertências para a gente observar o trabalho da formiga e a batalha. Então, meu querido e minha querida, não é por acaso que você está nos acompanhando aqui. E nós vamos orar por você, pela sua família daqui a pouquinho, pelos seus filhos. Quem sabe hoje você vai ter que tomar uma decisão. Quem sabe é hoje que você vai ter que resolver uma questão profissional. Quem sabe é hoje, porque todo dia pode surgir uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Quem sabe esta palavra está dizendo para você, olha, vá à luta, vá à batalha, né? Deus proverá, não desanima não, tá certo? Depois outra parte aqui que eu quero destacar, a gente está fazendo uma caminhada aqui, estamos navegando aqui no capítulo 6, mas assim bem raso, tá? A gente não quer se aprofundar muito, mas eu creio que isso aqui está ajudando muitas pessoas. Por exemplo, no verso 20 em diante, do capítulo 6 de Provérbios, a gente percebe aqui que já tem um alerta aqui para o jovem. Olha só que interessante, gente. Aqui está tendo uma advertência para o jovem ter cuidado com a mulher adúltera. Olha que interessante. Olha o que ele diz aqui. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de sua mãe. Se você perceber, aqui você nota que é importante tanto a instrução do pai quanto o ensino de uma mãe. Olha a importância aqui
de ter a opinião dos dois, se você tem como ter a opinião dos dois. Se você tem um pai e uma mãe, ou se você é um pai que está me ouvindo, você é uma mãe, a importância. Você vê Deus mostrando aqui o equilíbrio familiar, né? Quando pode-se ter um conselho de um pai e de uma mãe. Então, ambos é importante você ouvi-los, né? E ele diz assim, ó, ata-os perpetualmente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quer dizer, o quê? O ensinamento, a instrução, né? Como é bacana quando um pai, quando uma mãe dá uma instrução para o filho, para a filha, assim, dá um ponto de vista, porque geralmente o pai e a mãe é mais maduro, vamos assim dizer, para instruir o filho, a filha que é jovem, né? Uma criança, por exemplo, né? É papel do pai e da mãe, quando assim tem, né? Então, para que dê orientações ali para os seus filhos. E mesmo quando vier a ficar adulto, muito bacana, né? Quando um filho, uma filha, às vezes tem que tomar uma decisão e pergunta, pai, eu estou pensando em fazer isso, mãe, eu estou pensando em fazer aquilo, o que vocês acham? É bacana, né? Um filho, uma filha que tem pai e mãe e tem esse privilégio de poder consultá-los para tirar uma dúvida, ou até mesmo para dar um conselho, né? É muito interessante, né? Quando há essa franqueza, né? Esse equilíbrio familiar ao ponto de um filho, de uma filha ter prazer de fazer uma consulta ao pai e à mãe sobre um determinado assunto, uma área da vida que a pessoa precisa, é muito bacana, né? Aí ele fala assim, ó, se você guardar o ensinamento do pai e da mãe, aí ele diz assim, quando caminhares, isso te guiará, quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, né? Aí no verso 23 ele diz, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha, né? Quantas pessoas, infelizmente, às vezes falam, eu não quero ouvir meu pai, não quero ouvir minha mãe, eles estão ultrapassados. Às vezes não é, às vezes é um mal entendido. Às vezes o pai e a mãe, ele quer ajudar o filho e a filha, e às vezes o filho ou a filha acha que o pai ou a mãe quer manipular eles, né? Claro que existe pessoas assim, que às vezes tentam manipular, daí a história muda um pouco. Mas tem muitos pais, muita mãe, que ele quer o melhor para o seu filho e de repente ele dá uma dica ali, ó filho, esse caminho não é legal, cuidado com isso, cuidado com aquilo. São alertas, são advertências, né? Justamente para aquela pessoa, ela vai decidir. Então, é melhor um pai ou a mãe ou uma pessoa que tem essa possibilidade de ajudar o mais novo, dar boas instruções com respeito, com carinho, com amor, né? Para o bem daquela pessoa, né? Aí ele diz, o mandamento é a lâmpada e a lei é a luz. Você vê então a importância do pai e da mãe. Então a pessoa vai ser bem guiada, né? Quando ela ouve os seus pais, né? E depois ele começa a falar aqui sobre uma mulher, diz a Bíblia aqui no verso 26, ele fala assim, porque por causa de uma mulher prostituta, aí ele começa a fazer um alerta aqui, no verso 27, por exemplo, ele fala justamente para que a pessoa se cuide, para que a pessoa tenha cuidado, porque, vamos assim dizer, a vida ela é feita de escolhas. De repente você está ali na sua inocência, pensando algo, e de repente alguém já está maliciando ali. Então esse capítulo 6, o que a gente percebe, é justamente uma advertência para aquele que é mais jovem, aquele que ele não está tendo certas malícias, vamos assim dizer, e de repente ele está sendo enganado por uma pessoa com má intenção. É o que, se você ler aí, você vai perceber. Eu não vou ler tudo aqui, né, mas ele diz aqui no verso 26, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomar alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem. E aqui ele começa a detalhar ali a sutileza, né? A sutileza de uma pessoa que quer, de certa forma, vamos assim dizer, ela está usando com uma conversa assim, vamos dizer, capciosa, de certa forma, para enganar o inocente, né? Aquele que está na sua, quem sabe, pureza, ou de repente não está maliciando a coisa. Então, esse texto aqui, se Deus permitir, no próximo programa a gente entra com o capítulo seguinte. Então você vê que o capítulo 7, que a gente vai falar amanhã,
justamente percebe que é uma continuidade desse alerta, dessa advertência para que o jovem, para que a pessoa não seja enganada pelas pessoas mal intencionadas. Tá bom? Espero que essa conversa aqui, um pouco diferente, mas você está entendendo. Se você deseja mais informações nisso aqui, eu aconselho você pegar uma Bíblia, ok? E leia com carinho aí o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, você vai ver como você vai crescer e vai ser muito abençoado se você ouvir essas instruções aqui para a sua vida, tá certo? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um dia poder estar aqui conversando, Pai, conversando com o povo, conversando com os ouvintes, com os internautas que estão atentos à programação Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, abençoa este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, este querido ouvinte, Pai, que recebeu essas instruções e livra-o de todo mal, Senhor. Não permita que este ouvinte venha cair numa armadilha do inimigo, Senhor, mas que a sabedoria do alto venha sobre a vida desta pessoa. Dê a ele e a ela sabedoria, discernimento espiritual, ó Deus, e proteja essa vida de todo laço do passarinheiro, todo laço do inimigo. O Senhor esteja bloqueando agora, Pai, em nome de Jesus, que nesta casa, neste lar, haja paz, haja harmonia, haja confraternização, haja entendimento, haja respeito entre o casal, entre os filhos, entre a família, ó Deus, e que a luz de Cristo venha iluminar esta vida, esta pessoa. Queremos repreender as doenças, as enfermidades, o espírito de enfermidade, o espírito de miséria e até mesmo o espírito da morte. Repreendemos agora, em nome de Jesus, vidas sendo curadas, libertas e protegidas pelo Senhor, Pai. Proteja todas as famílias, aqueles que estão na campanha conosco, nos ouvindo, aqueles que fizeram algum propósito, algum voto, Senhor. Abençoa para que ele possa cumprir o seu propósito, cumprir o seu voto, Senhor. Abençoa os nossos jovens, nossas crianças, os nossos idosos, o vovô, a vovó, o titio, a titia, a família querida, Pai. Que a tua graça, favor e bondade seja sobre todos e que tenhamos um dia de excelência, que tenhamos um dia de paz, um dia de abundância. E peço também, dentro dessa palavra, Pai, abundância. Abençoa a vida profissional, financeira dos nossos ouvintes, o seu trabalho, seus negócios, livra-os de todo mal, para que ele não faça negócios errados e nos livra, Senhor, de más companhias, pessoas que às vezes tentam nos influenciar para o mal. Não deixa sermos influenciados por pessoas com mentalidade capciosa, com outros interesses, que maquinam o mal muitas vezes, ó Pai. Nos livra de todo mal e nos dê graça, força e tenhamos um dia de excelência. A sabedoria do alto, Deus, venha sobre nós. Abençoa os colaboradores desse projeto, aqueles que têm semeado a sua oferta de fé, o seu tijolinho da fé, ou a sua oferta da sabedoria, vamos assim dizer, dentro dessa visão do livro de Provérbios, o livro da sabedoria, Pai. Abençoa cada semente plantada, abençoa, prospera, multiplica e tenham todos um dia de excelência, em o nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, Pai, para todo sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Você está ouvindo Agindo Deus Quem Impedirá. Olá, queridos, olá, amadas, olá, família, olá, você que ouve aí a nossa programação diariamente. Agindo Deus Quem Impedirá quer convidar você para um delicioso café da manhã, isso mesmo. Reserve o seu momento para estar com a gente. Agindo Deus Quem Impedirá, unindo a sua família. Será que dia, Pastor Edson? Dia 11 de julho, é um domingo. A partir das 8 da manhã, vai ter um momento gostoso ali no hotel, mas é por adesão, são vagas limitadas. Então, qual que é a dica que a gente dá? Se você está interessado em mais informações e estar conosco, manda um zap para a gente aí, ao nosso número 99615-5162, 99615-5162. Só você escrever: pastor, eu quero participar do café com vocês aí no hotel. Vai ser no hotel aqui em Curitiba, e daí a gente passa para você as informações, tá certo? Vai ser muito legal, tenho certeza. Tomaremos um café juntos, aí depois a gente ora por todos vocês e graças a Deus vai ser bênção. Aliás, pastora, talvez os ouvintes que nos acompanham aqui pela Sara Brasil não sabem, mas nós fizemos em anos anteriores
2 cafés desse aqui. E foi muito legal, né? Claro que naquela época não tinha essas restrições, mas hoje tem, tá podendo, a pessoa vem normal com a sua máscara, tudo, mas ali vai ter tudo, obedecer ao distanciamento, então não há problema com relação a isso. E é no hotel, que é um hotel que já tem lá a parte de restaurante, só que vai estar específico, um cantinho nosso ali, vamos assim dizer, né, daqueles que quiserem. Como é vaga limitada, passa o seu zap ainda hoje, aí a gente manda para vocês. Se você tiver interesse, fechou, vai ser bênção. Esperamos você e a sua participação. Vagas limitadas, reserve aí a sua vaga. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.